Nós chegamos ao 11º domingo, é o último domingo da nossa segunda fase nessa caminhada formativa do ano profético da obediência. E hoje nós fechamos essa fase com uma chave de ouro que garante a sustentabilidade de tudo aquilo que nós aprendemos até aqui. Hoje a palavra de Deus nos falará sobre a obediência como disciplina espiritual. Você pode repetir depois de mim? Vamos lá. Obediência como disciplina espiritual. Então diga assim: disciplina espiritual é sinônimo de obediência. Você pode dizer de novo: obediência como disciplina espiritual. Muitos cristãos começam a caminhada de fé com muito entusiasmo. O novo convertido é o sonho de todo pastor. O novo convertido é a alegria de todo pastor. Porque o novo convertido está cheio de gás, cheio de entusiasmo. Ele acabou de sair de uma realidade em que ele tem a consciência da sua salvação por ter estado condenado a vida toda para a morte eterna, para estar separado eternamente de Deus quando partir dessa existência. Então ele recebe Jesus e agora ele está vivendo o momento de clímax da sua vida espiritual. Que maravilha! É muito entusiasmo, quer servir, quer estar nos ministérios, vai nas reuniões de oração, faz visitação, atende aos chamados para as ações de evangelismo. É maravilhoso. Mas, depois de um tempo, muitos desistem ou entram em um ciclo constante de altos e baixos espirituais. Em um domingo estão fervorosos, no outro completamente desanimados. E o motivo dessa instabilidade é que muitos dependem da motivação passageira, do calor das emoções ou de momentos especiais em retiros, em cultos, para obedecer a Deus. Rapaz, ontem eu fui no culto, mas teve uma presença do Espírito Santo usou o irmão, e como se o Espírito Santo não estivesse em todos os cultos em que o Senhor é cultuado, celebrado, adorado, e a palavra do Senhor é transmitida, é pregada, a menos que não tenha sido a palavra de Deus. No entanto, amados, na vida de fé, a motivação pode até dar o arranque inicial, mas é a disciplina espiritual que nos mantém caminhando até o fim. No corpo de Cristo, onde nós não operamos como voluntários movidos por conveniência, mas sim como servos, a obediência constante é o resultado do exercício diário da nossa fé. E a palavra de Deus diz pelo apóstolo Tiago que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Então abram suas Bíblias comigo na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, eu vou pedir para projetar na revista atualizada, e vou pedir para você ler com entusiasmo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Pode ler? Mas rejeita as fábulas profanas e velhas, exercita-te a ti mesmo na piedade. Amados, prestar atenção na nossa maneira de viver significa entender que a santidade não acontece por acaso, ou por passe de mágica, ou por uma experiência sobrenatural ali vivida, mas exige intencionalidade, treino diário
disposição para exercitar a vida espiritual sob o senhorio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele dá uma ordem a Timóteo: exercita-te a ti mesmo na piedade. E para compreendermos a profundidade desse comando do apóstolo Paulo, nós precisamos olhar para a dimensão ontológica. Quem se lembra dessa palavra, o que ela significa? Dimensão ontológica da maturidade cristã, ou seja, aquilo que diz respeito à construção da estrutura do nosso ser, da essência do nosso caráter em Deus. A palavra piedade no texto bíblico não significa apenas um sentimento de dó. Ah, que dó de fulano. Não. Também não é uma postura religiosa bonita, mas sim uma vida de reverência prática, de amor e obediência a Deus aplicada a todas as áreas da nossa existência. A obediência não é um talento nato, que alguns possuem e outros não. A obediência é um hábito que se constrói com a prática. Ninguém é obediente porque nasceu obediente. Ninguém é obediente porque recebeu o dom da obediência. Nós somos obedientes se praticamos aquilo que somos instruídos por Deus a realizar, a fazer, a ser, a falar. Por isso, a obediência, ela é construída com a prática. Ninguém acorda de repente sendo um gigante na fé. Assim como ninguém se torna um atleta de elite da noite para o dia. Se você não exercitar a sua estrutura espiritual diariamente, através da palavra de Deus, através da oração, através da mortificação da carne, o seu caráter permanecerá fraco e inútil, infantil, incapaz de resistir aos dias maus, de fazer aquilo que honra a Deus. O texto sagrado traz um forte contraste. Olha o que diz o apóstolo Paulo: mas rejeita o quê? As fábulas profanas e de velhas. Isso nos confronta em uma dimensão teleológica. Você lembra dessa palavra? Ou seja, diz respeito à finalidade, ao objetivo, ao propósito último das nossas escolhas diárias. Paulo alerta contra o risco de gastarmos o nosso tempo e a nossa energia com coisas fúteis, conversas fiadas, controvérsias inúteis e espiritualidade de fachada que não geram transformação geral. Quantos crentes homens gastam mais tempo falando de futebol? Não que o futebol em si seja uma coisa ruim, não que o esporte em si seja uma coisa ruim. Mas fica falando da vida do jogador e naquela coisa e não fala algo de fato que tenha coerência, maturidade e profundidade. Sobretudo, espiritualmente falando. Quantas mulheres falam de tantas coisas fúteis, mas não falam daquilo que tenha profundidade, sobretudo espiritualmente falando. Amados, a disciplina espiritual exige renúncia seletiva. Para você deixar, ou melhor, para você dizer sim ao treino da obediência, você vai precisar aprender a dizer não às distrações que enfraquecem a sua caminhada. Quem tem celular, levanta aí. Segura aí, segura aí. Não precisa levantar a mão, segura o celular. Segura. Pega ele aí. Está aí um instrumento de bênção e de maldição sobre a nossa vida. Pode ser uma bênção, você ali acessa a Bíblia, a palavra de Deus, ali você acessa livros gratuitos, extraordinários.
de grandes pensadores. Ali você vai ler sobre Sócrates, sobre Platão, você vai ler grandes escritores sacros também, mas você vai gastar também muito tempo rolando tela de feed, com coisas que não acrescentam, que não somam, que não capacitam você sequer a um conhecimento verdadeiramente útil. Pode ser usado para bênção ou para maldição. É preciso dizer sim ao treino da obediência, aprender, dizer não às distrações que enfraquecem a caminhada. E o motor dessa disciplina não é o esforço humano egoísta ou a busca por méritos próprios. Sabe qual é? Rendição. Se não estivermos rendidos ao senhorio de Jesus Cristo, você começa e para. Sabe por que você nunca leu a Bíblia toda? Porque você diz, Jesus é meu Senhor, mas isso é uma mentira. Eu não estou aqui querendo te agredir, não. Estou falando uma verdade. Porque aquele que diz, eu fui salvo por Jesus, eu estava condenado à morte eterna, eu recebi Jesus e o sacrifício dele na cruz como suficiente para pagar o preço de resgate da minha alma da morte eterna. Ele agora é Senhor da minha vida. E eu quero viver como Paulo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não, eu não fui vocacionado para ser como Paulo, missionário, largar tudo, ir lá para o Irã para pregar o Evangelho. Não, mas eu sou um cristão, eu sou alguém que foi renovado em Cristo. Eu morri para quem eu era, eu nasci para ser uma nova criatura em Cristo. Ele é Senhor da minha vida, mas nunca li a Bíblia. Eu tenho 5 anos de batizado, eu tenho 10 anos de batizado, eu tenho 20 anos de batizado, eu tenho 1 ano de batizado, mas nunca li a Bíblia. Eu não tenho uma vida de devocional com o Senhor. Eu não invisto tempo orando. Irmãos, uma expressão que é extremamente equivocada eu estou gastando a minha vida na obra do reino de Deus. Se está gastando, irmão, para agora. Porque gasto, alguém vê gasto como algo positivo? Ou você está investindo a sua vida, ou você não está. Porque quem está gastando a vida no serviço do Senhor, está fazendo não pela forma que deveria. Ou eu faço por amor, ou eu não faço. Mas para fazer o que move a nossa disciplina, não é e não pode ser o esforço humano egoísta, que busca méritos. Não, estou lendo a Bíblia, que eu vou concluir, vou ler a Bíblia toda até o fim do ano. Para quê? Para ter um diploma, receber o diploma e ler a Bíblia toda. Agora o pastor, quando falar, diz, não, mas eu já li a Bíblia toda. Uma vez? Tem 5 anos, desde batizado, desde tornado nova criatura em Cristo, só leu uma vez? Aquele filme, você já viu 5 vezes. A Bíblia só lê uma. A Bíblia é a palavra de Deus, amém? Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, amém? Mas se ela não estiver guardada no meu coração, no seu coração, e para estar guardada no coração, querido, é por repetição. Eu vou lendo e recebendo, assimilando e guardando. E no momento propício, ela como lâmpada, o Espírito Santo a acende em minha mente. E eu me lembro. O motor dessa disciplina é a nossa rendição. Se eu sou rendido ao senhorio de Cristo, isso é verdade. Então eu estou tendo uma prática de vida, de comunhão com o Senhor, pela leitura da palavra e pela oração. Afinal, a adoração implica uma expressão materializada da nossa devoção, da nossa fé, da nossa submissão, da nossa obediência e da nossa honra.
E a adoração verdadeira só o é quando expressada através da consagração da oferta material, do serviço à causa do evangelho desinteressado de ganho, da vida colocada no altar do Senhor. Adorar é dar, é tirar de si para entregar para Deus como expressão de rendição e fé. Então eu dou o meu tempo, eu paro aquilo ali, qualquer coisa que eu fosse fazer, para agora estar eu e o Senhor. Quando nos exercitamos na piedade, nós estamos tirando de nós o conforto da carne, para nos entregar como oferta viva e disciplinado nas mãos do Senhor. Agora, você quer ver uma coisa terrível? Quem aqui já começou, se lembra da primeira vez que começou a fazer exercícios físicos na academia, ou mesmo em casa, calistenia e tudo mais? Quem se lembra? Quem fez isso? Já? Aí você parou. Como é que é para voltar? Horrível. Desanimador. Eu vou, aí eu volto todo doído. No dia seguinte eu não quero ir de novo. Aquela coisa, eu tenho que sair de casa para ir lá, puxa vida. Mas se eu venço essa tentação da acomodação, de ficar ali, e eu vou, daqui a pouco, o meu corpo, eu começo a sentir algo que me faz sentir ânimo, desejar estar lá e praticando aquele exercício. Porque eu começo a ser endorfinado. É preciso sair do conforto da carne para nos entregar como oferta viva e disciplinado nas mãos do Senhor. É a mesma coisa. É eu acordar um pouquinho mais cedo para eu dar ao Senhor o melhor do meu dia. Quando a minha mente está clara, descansada, e eu vou ali abrir a Bíblia, depois de ter feito a minha higiene matinal. Agora, não adianta também nada, acordei de manhã, estou com a remela na cara ainda, e vou lá. Daqui a pouco eu estou assim, ó. É preciso despertar. Desperta. Vai lá, pega a Bíblia, faz a sua leitura diária. Invista o seu tempo para falar com Deus, mas não o tempo da correria, não o tempo da pressa. Faça isso hoje. Faça amanhã de novo. Vai haver uma tentação terrível. Haverá em muitos pensamentos que passarão sobre a sua mente de compromisso, de responsabilidades, urgindo para que você não faça e vá fazer aquelas outras coisas. Mas você vai determinar um tempo para você ter esse tempo com Deus, essa disciplina espiritual. Isso não é possível, queridos, sem rendição ao senhorio de Cristo Jesus. Se continuarmos a leitura do versículo seguinte, 1 Timóteo 4:8, veja o que o apóstolo Paulo diz. Pode ler bem forte. Pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. A piedade, ela os seus frutos são usufruídos aqui nessa vida e na vida eterna. E aqui nós tocamos na dimensão axiológica, ou seja, naquilo que diz respeito à nossa escala de valores e às recompensas eternas. O mundo investe rios de dinheiro, horas diárias, cuidando apenas da estética do corpo, que um dia vai envelhecer e vai voltar para o pó. É disso que Paulo está falando. O exercício físico ele tem grande importância, mas ele vai findar. Quando eu morrer, acabou. Mas o exercício da piedade, não. O exercício da piedade me projeta
ou projeta bênçãos eternas. Está falando da minha vida eterna, da minha relação com Deus. A disciplina da obediência constrói um tesouro que dura para sempre. Quando a obediência se torna a sua disciplina espiritual diária, você não é mais abalado pelas validações de humor, ou melhor, pelas variações de humor, pelas crises do mundo ou pelas circunstâncias difíceis. A disciplina cria em você uma constância firme. Pode vir o vento que for, da adversidade, da perseguição. Irmãos, eu não sei quantos aqui têm visto ou têm acompanhado o que está acontecendo na Nigéria. Vocês têm visto? Você tem recebido os vídeos do que está acontecendo na Nigéria? Nós estamos aqui reunidos em culto, de repente vem um bando de muçulmanos armados, trancam as portas do templo, jogam gasolina e tacam fogo e matam queimadas as pessoas que estão ali dentro cultuando a Deus. Vilas inteiras de cristãos têm sido dizimadas. Eles chegam com metralhadoras e saem metralhando adultos, anciãos, mulheres, crianças, bebês de colo. E o mundo não está falando sobre isso. As mídias, os grandes meios de comunicação, os canais de televisão não estão falando sobre isso. Por quê? Porque são cristãos. Vai alguém agora pegar e dizer que o que está acontecendo na Europa, o que aconteceu essa semana com Celta, com a invasão daquelas pessoas muçulmanas saindo do Marrocos, entrando ali, para quê? Para tomar a Europa. Porque eles têm um plano de domínio. Isso é uma questão religiosa, isso é uma questão de poder. Aí você recebe sanções, vão dizer que você está praticando islamofobia. Mas os cristãos que estão sendo assassinados por muçulmanos lá na Nigéria, quem está falando sobre isso? E não é para termos ódio dos muçulmanos, não, temos que orar por eles, e nós orarmos sem amor, de nada adianta, de nada vale. A oração sem amor, sem verdadeiro desejo de que eles sejam convertidos ao senhorio de Cristo e aprendam o que é o Evangelho, porque o Evangelho é amar até o inimigo. Jesus diz, ama o teu inimigo. Jesus não diz, ele é muçulmano, queira a morte dele. Não, como eles querem de nós. Os cristãos estão fazendo isso. Mas não é porque não os odiamos, nós os amamos, que não podemos e não devemos denunciar essa mentira, essa hipocrisia dos meios de comunicação por causa dessa política desgraçada que está tentando colocar no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, um poder hegemônico preparando o caminho do anticristo. Aquele que está profetizado em Apocalipse, que vai dominar sobre todo o planeta. Não será sobre o Brasil, não será sobre a Itália, será sobre todas as nações. Com a conivência de todas as nações. E o papel da igreja é ser resistência. E o que você acha que faz com que aqueles cristãos lá na Nigéria não abdiquem do cristianismo? Sabem que a qualquer momento poderão bater às suas portas e metralhá-los todos, matar toda a sua família. Mas eles permanecem cristãos. Não, eles não estão atemorizados, eles não estão impedidos, isso não os impede de saírem das suas casas, de irem ao templo no dia de domingo e dar ao Senhor um culto. Deixa eu dizer uma coisa, o culto lá não é de 2 horas, como acontece aqui no Brasil, não. Lá tem hora para começar, não tem hora para terminar. Eu não sei se você já viu na televisão, ou em algum vídeo, televisão você não vê, em algum vídeo, como é que eles chegam na igreja? Eles chegam na igreja cantando e dançando. Não sei se você já viu o momento da consagração de dízimos e ofertas, como ele faz. Eles vêm saindo dos seus lugares e eles vêm dançando e colocam a sua oferta e consagram o seu dízimo.
Enquanto aqui com a liberdade que ainda temos, agora mesmo, domingo de manhã, numa manhã gostosa de sol como essa, tem muito crente que ficou em casa ou preferiu fazer uma outra coisa. Quiçá, ou imagina, se está dedicando tempo para ler a Bíblia e investir em oração e buscar construção de disciplina espiritual. Fortalecimento da sua relação com Deus e do seu espírito. Amados, a disciplina cria uma constância firme. O servo disciplinado, ele ora quando tem vontade e ora quando não tem. O servo disciplinado, ele lê a Bíblia quando está empolgado e quando ele está cansado. O servo disciplinado, ele serve e oferta quando tudo vai bem, mas também quando há dificuldades. Porque a sua entrega não depende de sentimentos, mas sim do seu compromisso sagrado com o Rei Jesus. Por que tem tantos cristãos, gente que diz, eu sou cristão, eu sou de Jesus, eu recebi Jesus como meu único e eterno suficiente Salvador, mas não é dizimista, porque começa sendo. Faz aliança com a igreja, faz o pacto de membresia, diz, eu entendi. Porque alguém aqui foi obrigado a se tornar membro dessa igreja? Alguém nessa nação é obrigado a se tornar membro de uma igreja evangélica? Alguém que diz, eu recebi Jesus como único eterno suficiente Salvador, é obrigado a se integrar no corpo de Cristo? Não, ele faz isso por consciência, diz, eu entendi a mensagem, eu entendi a palavra. Ninguém nessa igreja aqui, primeira igreja batista em Belfor Roxo, ninguém se torna membro dela sem primeiro ter passado por no mínimo 3 meses num discipulado, para aprender o que é ser membro da igreja. Quais são as responsabilidades que terá, quais são os direitos que terá como membro da igreja, o que é que Deus, que Jesus espera dele enquanto membro do corpo de Cristo. E ele aqui então faz, diga, eu tenho certeza, é isso que eu quero cumprir a ordenança do Senhor, eu quero ser batizado, ou então estou vindo daquela igreja lá, eu quero ser membro dessa igreja aqui, e então tenho certeza que é aqui, pastor, e assume o compromisso e a aliança, e o pacto de membresia está lá dizendo, serei dizimista. Mas passa um tempo, não é mais dizimista. Interessante que se faltar o salário naquele mês, corre para Deus. Se for desempregado, corre para Deus. Mas estava sendo infiel ao Senhor, roubando de Deus. Sendo infiel e desonroso na aliança que fez com Deus e com a igreja. Por quê? Jesus, quando aqui esteve, chamou crentes assim de hipócritas. O que é o hipócrita? É aquele que diz uma coisa e vive outra. Jesus disse, olha, vocês estão vendo esses fariseus aí? Façam tudo o que eles dizem, porque o que eles estão falando é a palavra de Deus. Mas não olhem para as obras deles. É o famoso, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Quantos crentes há assim? Se dependesse dele para a igreja pagar, ter condição de pagar a energia elétrica, pagar a água, pagar as despesas que tem, manter o ministério, a igreja estava perdida. Mas porque a igreja é de Jesus, o Senhor não deixa faltar. Se ela é a igreja de Jesus. Ela pode não ser equipada o suficiente como precisa ser. Por quê? Porque tem 1, 2 ou 3 ou alguns ali que são infiéis. E a gente está vivendo num tempo, irmãos, que a igreja está sendo coagida até mesmo a não exercer a disciplina sobre aqueles que fizeram aliança de submeter a disciplina. Por quê? Porque já tem gente saindo da igreja e colocando o pastor e a igreja na justiça. Dizendo, eu sofri violência espiritual. Depois que um determinado juiz do Supremo Tribunal Federal foi falar disso, tudo agora é violência. Já reparou? Para entendermos com clareza a necessidade da disciplina espiritual na obediência,
Imaginem a preparação de um corredor de maratona. A maratona tem 42 quilômetros. Irmão, fala sério. Só de pensar em 42 quilômetros, correr 42 quilômetros, eu já cansei. De pensar. Agora imagina correr 42 quilômetros. Cadê o Beto? Está aqui hoje não. O Beto eu sei que corre 12 quilômetros. Você deve correr até mais. Cadê? Quantos quilômetros seu pai corre? Nem sabe. Corre tanto que ela não consegue nem saber até agora. Beto é corredor, Beto é fera. Beto tem isso, gosta, ele tem paixão por esse negócio. Antes de se converter, todo domingo o Beto sai de casa para correr. É assim, não é? Tem corrida não sei aonde, estava o Beto lá, inscrito e correndo. Para ganhar, às vezes, uma medalha, né? Amados, ninguém decide acordar em uma manhã de domingo e correr uma prova de 42 quilômetros sem mês de treino pesado. Se alguém tentar fazer isso movido apenas pela boa vontade ou pelo entusiasmo, desmaiará ou sofrerá lesões graves antes do 10º quilômetro. Isso foi antes do 3º quilômetro. O maratonista de verdade, ele acorda cedo todos os dias, quer esteja frio, quer chova, quer faça calor. Eu lembro de Valdir. Valdir morava no 5º andar do prédio onde eu morava com a minha mãe. Valdir cresceu comigo ali, eu fui para lá com 9 anos, 9 para 10 anos. Quando eu cheguei lá, ele já estava, ou chegou junto. Era ele e Valdirez, o irmão dele. Mas Valdir era o cara que gostava de educação física. E aí um dia, de manhã cedo, um frio ferrado, eu acordo, que eu olho pela janela, está Valdir, com aquele shortzinho, um tênisinho, uma camisetinha, fazendo aquecimento na calçada. Eu olhei e falei, tá doido. Ficou ruim da cabeça. Daqui a pouco desapareceu o Valdir. Quando eu vou sair, trabalho, está chegando o Valdir, com a carreira. Ei, Valdir, fui dar minha corridinha matinal. E Valdir começou com a corridinha matinal, daqui a pouco, passa um tempo, estou vendo o Valdir participando de uma corrida de grande expressão aí. Está lá Valdir na televisão, olhando, vendo Valdir. E Valdir correndo, e Valdir ganhando medalha, e Valdir correndo, e depois chegando, eu corri, fui daqui a Tinguá. Falei, o quê? Fui e voltei. Falei, você foi de ônibus? Não, fui e voltei correndo. O maratonista de verdade, amado, acorda cedo todos os dias, faça chuva, faça sol, esteja frio ou não. Ele calça o tênis, ele vai para a pista, mesmo quando o seu corpo diz, hoje não. Nos primeiros dias de treino, os músculos doem, o fôlego falta, a tentação de desistir é enorme. No entanto, à medida que ele repete a corrida, dia após dia, semana após semana, algo extraordinário vai acontecendo. O seu corpo vai desenvolvendo resistência física e memória muscular. O esforço que antes parecia insuportável torna-se natural. E quando o dia da grande maratona chega, ele não corre no entusiasmo, ele corre na força da disciplina que ele construiu no invisível dos seus treinos diários. A nossa caminhada com Deus é essa maratona. Quem busca a Deus apenas no domingo, no culto, tentando correr a maratona da vida, sem nenhum treino durante a semana, será facilmente derrubado pelas tentações, pelas dores e pelas pressões da vida cotidiana. Exercitar-se na piedade é criar uma memória espiritual de obediência. É relembrar o sermão na segunda-feira. É dizer não ao pecado na terça-feira. É abrir a Bíblia na quarta-feira de manhã. É jejuar e orar na quinta-feira. É servir com alegria na sexta-feira. Quando as tempestades e as grandes provações chegarem, o seu espírito não vacilará. Por quê? Porque já está treinado e fortalecido
pela disciplina espiritual do reino de Deus. A tentação vai bater na porta. Ele vai dizer: arreda, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor adorarás e só a Ele. Meus irmãos, concluímos hoje a nossa fase de prática da série da obediência. Não podemos permitir que tudo o que ouvimos até aqui fique apenas no campo das ideias ou das boas intenções. É hora de transformar aprendizado em disciplina diária. Pensa sobre isso. Você ouviu a palavra? Você tem recebido a palavra? O que você tem feito com ela? Eu me dirijo a você, meu irmão, minha irmã, que vive em ciclos espirituais de altos e baixos, sempre dependendo de um culto especial ou de uma emoção forte para você buscar a Deus. Ah, como o nosso templo ficava abarrotado de crente no dia de quarta-feira, quando nossos cultos tinham manifestações espirituais, quando havia uma ênfase em cura. Como vinha gente? E como tinha gente que emocionalmente era induzido a achar que estava sendo batizado pelo Espírito Santo para falar em línguas. Dom de línguas. Não era nada disso, era mera expressão da emoção. Na quarta-feira seguinte, estava lá trazendo mais 2. E nossos cultos de quarta-feira estavam ficando lotados. E de fato, Deus estava operando coisas extraordinárias, as pessoas estavam sendo curadas, milagres estavam acontecendo. Mas você sabe o que é terrível? Nós estávamos vendo crescimento e por amadurecimento. As pessoas estavam vindo por causa das manifestações espirituais. Não estavam vindo para dar a Deus um culto. Estavam vindo para receber da manifestação do poder de Deus. Consequência? Imaturidade. Meninice. Eu comecei a ter problemas que antes eu não tinha. Gente que começou a se achar muito espiritual a ponto de querer sobrepor a autoridade do pastor. Se dizendo estar cheio do Espírito Santo. Por imaturidade espiritual. Por desconhecimento da palavra. Gente que começou a fazer coisas e ter certas atitudes incoerentes e inconcebíveis à luz da palavra de Deus. Imaturidade espiritual. Por quê? Porque estava querendo beber do poder, sem buscar conhecer Jesus. Sem buscar conhecer Deus. Sem se aprofundar na palavra. Me recordo de certa feita eu ter ficado até quase 3 horas da manhã na casa de uma família, mostrando na Bíblia, na palavra de Deus, que estavam cometendo erro, estavam caminhando para uma direção que ia trazer consequências graves. Mas eu ouvi o tempo todo, mas eu ouvi do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é Deus e ele não se contradiz. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você vai dizer que isso aqui não é a palavra de Deus? Não, é a palavra de Deus. Mas eu fico com o que o Espírito Santo me falou. Imaturidade. E eu decidi, nunca mais eu faço esse tipo de investimento. Porque isso não é investimento, isso é gastar tempo perdido.
A palavra de Deus diz assim: repreende o sábio, exorta o sábio, ele vai te amar, vai ficar feliz. Exorta o rebelde, ele vai bater de frente contigo, vai arrumar problema, vai te chifrar. Vira bode. Ai, irmãos. Se você tem vivido ciclos espirituais de altos e baixos, sempre dependendo de um culto especial, de uma manifestação carismática, ou de uma emoção forte para buscar a Deus, você está no caminho errado. E o Senhor chama você hoje para a maturidade do exercício diário. Pare então de esperar sentir vontade para obedecer. Assuma a posição de servo e estabeleça hoje uma rotina inegociável de disciplina espiritual. Organize seu tempo de oração, a leitura da Bíblia, a consagração dos seus dízimos, as ofertas de adoração, seu serviço no corpo de Cristo. Toma cuidado para que a prosperidade material, o avanço profissional não se tornem pedra de tropeço na sua relação com Deus. Quanta gente se torna fria na sua vida espiritual, na sua relação com Deus, por causa daquilo que tanto pediu a Deus para obter e Deus abençoou. E acabou depois fazendo daquilo uma pedra de tropeço, um empecilho. Por quê? Porque parou de ler a palavra. Antes não, queria tanto, estava buscando Deus, lendo a palavra, orando, servindo. Agora, você procura na igreja quando muito Deus está sentado no banco, mas não está servindo. E quem não está servindo, isso aí é sintoma de uma vida sem comunhão com Deus. Já virou religiosidade. Se você tem vivido assim, venha para a pista de treino da piedade e fortaleça os seus músculos espirituais. Toma uma decisão hoje. Diga: Senhor, isso é verdade na minha vida. Mas para vergonha de Satanás, eu me posiciono hoje. Aí você vai ouvir Satanás dizer assim para você na sua mente: mas já fiquei em pé outras vezes. Eu já me posicionei outras vezes. A palavra de Deus diz: resista ao diabo e ele vai fugir de você. Resistir ao diabo não é uma coisa que se faz uma única vez. Resistir ao diabo é todos os dias. É várias vezes ao dia. É dizer não para ele, dizendo sim para Deus. É dizer não para aquilo de que sou tentado, e sim para aquilo que eu sei que devo fazer para a glória de Deus e a minha edificação. Então, para a vergonha do inimigo e para a construção de um caminho neural novo em sua mente, como diz a palavra do Senhor pelo apóstolo Paulo, a transformação ela só virá como consequência de renovação de mente. Se essa palavra de Deus falou com você e tem a ver com você, envergonhe o inimigo da sua alma, de modo consciente, racional, com integridade. Se coloque em pé e comece a falar com Deus, entrega ao Senhor a sua oração de consagração e disposição, e dizer para Deus: Senhor, é comigo, e eu não vou ficar sentado nessa cadeira. O Senhor sabe que é comigo. Eu me coloco aqui agora, diante do Senhor, e resisto ao inimigo. Venha para a pista de treino da piedade. Mas agora eu falo também com você que passou a vida inteira tentando mudar de vida pelas suas próprias forças, mas acumulou apenas frustrações e fracassos. Você fez promessa de ano novo, você tentou métodos humanos de autocontrole,
mas você percebeu que o seu coração continua escravo das mesmas fraquezas e dos mesmos vazios. Você descobriu que a força de vontade humana, ela é limitada e não pode salvar seu espírito. Então escute a voz da esperança do Evangelho. Jesus Cristo não veio para te dar uma lista de regras humanas diárias para você cumprir. Não. Ele veio para te dar um novo coração e o seu próprio Espírito Santo para habitar dentro de você. Lá na cruz do Calvário, Jesus cumpriu perfeitamente toda a obediência que nós jamais conseguiríamos cumprir, pagando a dívida dos nossos pecados. E quando você se rende a Ele, Ele coloca dentro de você a vida e a força necessárias para caminhar em novidade de vida. Sozinhos por nós mesmos, nenhum de nós é capaz de conseguir isso. E se você deseja hoje parar de tentar sozinho, entregar o governo do seu eu ao Senhor Jesus, entregar o teu ser em rendição ao Senhor, confesse como teu Salvador hoje. Venha para a graça transformadora do Senhor.